diretamente do Tema Livre Podcast, com elas, eu, Luísa Rocha, juntamente com a minha parceira aqui de podcast, Gilvanete, psicóloga. E hoje estamos com uma convidada sensacional, ela que é advogada, presidente da Comissão de Mulheres da OAB, sócia do escritório Advocacia Carvalho e Silva e Oliveira e também sócia da loja online Lilás Boutique. E como se isso não fosse suficiente, ela é linda e uma blogueira maravilhosa. Com a gente, Rebeca Carvalho. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Prazer ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite, realmente fiquei muito honrada, adorei. É o primeiro podcast que eu participo e assim, tô super animada e com certeza eu vou amar esse bate-papo com vocês hoje. Eu não consegui imaginar outra pessoa assim pra estar aqui com a gente, porque eu acho que você diferencia bem desse contexto de advogados. E eu vou explicar o porquê. Mas antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores que são maravilhosos? Aqui nós temos a Academia On Actio, que eu sou frequentadora, aluna e amo. Temos também a Loja Capricho Modas, Papelaria Papel Presente, que por sinal, Rebeca, mandou esse mimo lindo pra você. Eu tenho certeza que você vai amar. Muito Abre, obrigada. que eu tô curiosa. Eu vou abrir agora. Inclusive, gente, eu sou cliente da Papel Presente. Ah, gente, quem é que não Essa gosta? semana eu comprei um caderninho lá, a coisa mais linda da vida. É linda as coisas amo. dela e eu acho que de um capricho, Ai, de uma lindo. delicadeza, né? Sim, pra cá. Coisa Meus mais linda. marca-texto, o caderno inteligente é maravilhoso. Sim, o caderno inteligente é sensacional. E esses de brilho que chegaram agora são sensacionais, incríveis. né? Olha, Ai, que coisa amei. mais linda. Da Tilibra, amei. Amei super. As páginas também são lindas. Muito obrigada, amei. E é claro, para estar com essa internet funcionando perfeitamente, temos com nós a MaxNet. Não pode faltar o açaí, né? Meu xodó, eu sou viciada em açaí. Eu acho que eu peço quase todo dia. E o preferido aqui, meu preferido e o melhor da região, até porque tem várias opções para você estar acompanhando ali o açaí. Sim. O açaí Natural Fit. 97 News, que nos ajuda aí na divulgação, quando o podcast é lançado. Muito obrigada. Artesão Pizzaria, que hoje mesmo aqui, ó, nos mandou algumas esfirras maravilhosas. Deliciosa. A gente É uma sente pena, o cheiro, né? quando tá lá embaixo. É uma a gente pena já de já vocês não sente sentirem o cheirinho. Já comemos alguns ali no off. De barriguinha E cheia. a Idearte Comunicação, que nos ajuda também no design do podcast. Muito obrigada. E voltando ao assunto, né? Eu falei assim que eu não poderia deixar de convidá-la, porque eu estive com você naquele evento da OAB no Outubro Rosa. E eu não sei se é só eu, mas a gente cria um mito, uma idealização de pessoas, né, que tá na advocacia, como se fossem pessoas assim muito sérias, sabe? Eu não sei se é uma coisa só minha. E ver você ali naquele dia falando que a gente tratou de vários assuntos, né, sobre a sexualidade de uma forma muito geral. Falamos de sexo, falamos de menstruação, falamos de coletor menstrual, falamos de várias coisas. E eu também já te sigo há muito tempo no Instagram, onde você já fez parceria comigo na época da loja, da sex shop. E eu achei isso sensacional, porque a gente quebra esse tabu de imaginar que o advogado não vai tratar disso, não vai falar dessas coisas. E você também dá várias dicas de moda. E eu acho que é isso que torna diferente o seu trabalho. E que acho que de uma certa forma encanta tanto a mim quanto a outras pessoas que te acompanham. Porque quando você entra no seu Instagram, tem coisa de moda, tem dicas e tem principalmente coisa do seu principal trabalho, que é a advocacia, né? Fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre tudo isso que você aborda. Então, inicialmente eu quero agradecer realmente por tudo que você disse, assim, sem dúvidas é o que faz a gente continuar ali, né, se expondo, porque é uma exposição, e é uma exposição muito grande, Brumado é uma cidade muito pequena, então você acaba colocando muitas coisas da sua vida e às vezes ouvindo até o que não quer. Tem as pessoas que criam imagens ruins pelo que você diz ou não, né, mas eu realmente sinto muito prazer em dividir, né, não só a minha atividade principal, que é a advocacia, como também as outras áreas da minha vida. Eu amo moda, eu sou apaixonada por moda, realmente assim, é uma coisa que faz meus olhos... Veste também. Faz meus olhos brilharem. E, na verdade, meu Instagram começou para ser um Instagram de moda, de looks do trabalho.
E aí o tempo foi passando, as coisas foram mudando, eu comecei a falar de outros temas, eu comecei a achar importante abordar alguns outros temas. Eu falo muito de política, né? E sabemos que o ser mulher é político, nós somos políticas o tempo todo, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E o nosso direito de chegar na internet e falar o que queremos é 100% político, né? É uma liberdade que nós não tínhamos anos atrás. É um poder que nós não tínhamos anos atrás. Então eu realmente gosto de me apoderar desse poder, de pegar pra mim e dizer, não, eu vou usar isso aqui, vou usar esse espaço e vou usar ele também para poder ajudar outras mulheres, informar outras mulheres e outras pessoas, homens em geral. E você falou do coletor menstrual, inclusive, eu lembro que quando eu falei do coletor menstrual no Instagram, eu até comentei isso na OAB, chegaram a me mandar uma mensagem assim, nossa, você não tem vergonha de falar sobre isso? Seu pai vê seu Instagram. Eu falei, gente, meu pai sabe que eu menstruo. Tá tudo bem. Coisa tão natural, né? ao nosso tão natural, corpo, justamente. E a gente, quando vai expor, quando vai falar, as pessoas querem, sei lá, eles não lidam bem com uma coisa que é natural ao corpo. Completamente natural. É o que nos define ser mulher também, faz parte do nosso ciclo, da nossa saúde, e eu percebo o quanto existe preconceito com isso. Então eu acho que sim, eu também, por falar dessas coisas, escuto, mas nem tanto, porque as pessoas já associam, a Luísa é sexual, ela vai falar disso. Mas uma advogada, acho que sempre quebra um pouquinho esse padrão. E eu acho legal, principalmente analisando o Instagram dela, que eu sigo há algum tempo, é que você acaba quebrando certas barreiras que talvez uma advogada, como a maioria das pessoas esperam que seja, né, padrão ali, não conseguiria alcançar certos públicos. Então eu vejo que você trabalha muito conteúdo, você atinge, você consegue acessar vários perfis, várias pessoas que conseguem se identificar a partir do que você posta. Eu já, os reels, né, que você posta, conteúdo no feed, com a linguagem muito acessível, que não precisa ser alguém formado em direito para entender. Então qualquer pessoa entra ali e sai carregada de informação. É uma linguagem de muito fácil entendimento. Então isso é muito legal porque você consegue acessar um público muito diferente e quebra uma barreira, né, de quem está precisando, de quem quer tirar uma dúvida, de quem quer uma informação e não sabe como chegar. Ver que você é uma pessoa muito acessível, que você, assim como qualquer outra pessoa, né, trata e passa por questões como qualquer outra pessoa passa. Eu vi que você trata também questões lá de intolerância religiosa. São vários temas polêmicos, mas que você traz de uma leveza, uma forma muito leve para o público. Como deveria ser, na verdade, né? Mas a gente vem tão carregado de preconceito, disso, daquilo, que a gente trata esses assuntos com muita rigidez, como se fosse uma coisa terrível. Política, religião e esporte, alguma coisa não se discute. Não se discute. Você fala de uma forma clara, que não é motivo de briga. Você fala de uma forma que respeita todo mundo, respeita as opiniões, mas você coloca de uma forma muito sensível na sua rede social. Eu acho assim que eu entendo, na verdade, as pessoas que elas falam de forma mais rígida, principalmente nesse ramo jurídico, porque assim, a gente vem de uma graduação rígida, a gente vem de um histórico assim, né? E aí você vê os principais doutrinadores, principalmente da minha época. Quem são os principais doutrinadores? Como eles se vestem? Como eles são? Como eles agem? Eles saem? Eles vão pras baladas? Não. Aí você pensa, não, então eu tenho que ser assim também. Então, assim, eu entendo realmente todos os colegas que agem de forma mais rígida, porque isso é pedido também na nossa profissão. E tem certos limites que eu também acho que devem ser respeitados. Com certeza. Né? Como em qualquer profissão. Inclusive, já teve uma polêmica, assim, de coisas que eu falei em relação à vestimenta. Aí alguém ainda falou assim, nossa, tá sendo machista. Só que a vestimenta no direito, ela vale para o homem ou para a mulher, certo? Assim como não faz sentido, e existe esse limite, né, esse padrão estabelecido. Assim como não faz sentido eu ir de tomara que caia para uma audiência, não faz sentido um homem de regata. Exatamente. Certo? Isso vale para o homem ou para a mulher. São limites que nós sabíamos que existiam quando nós escolhemos a profissão. E eu acho, né, assim, não só na sua profissão, mas se a gente levasse isso para vários... Minha profissão mesmo, psicóloga, eu não vou atender de blusa de alcinha, toda chamativa durante uma consulta. Com certeza. E outra, antes da pessoa me conhecer, conversar comigo, é a primeira impressão que ela vai ter. Então, qual imagem que eu tô passando a partir daquilo que eu tô vestindo, qual imagem que eu tô querendo passar para aquela pessoa? Infelizmente ou felizmente, é a leitura que ela vai fazer da gente. E isso é completamente subconsciente. A pessoa não tem nem controle sobre isso. Giovanete sabe disso muito mais do que eu, né, da área
da psicologia, isso é completamente subconsciente. Você olha pra pessoa, você cria uma imagem dela automaticamente. E é por isso, assim, que o que você falou da questão da acessibilidade. No Instagram, eu tento realmente passar isso, porque eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa acessível, mas eu também quero que elas me vejam de forma a ser respeitada, né, pela rigidez do trabalho. Então, assim, existe ali os limites e a... Esqueci o nome que fala, gente. Equilíbrio. O equilíbrio. Exatamente. A necessidade do equilíbrio dessas duas situações, que é falar de forma tranquila, falar de forma leve para que todo mundo consiga entender, sem precisar usar termos muito jurídicos ou muito difíceis, né? Assim, porque a leitura de um livro de direito é extremamente difícil e cansativa, inclusive. Extremamente cansativa, justamente por conta de tudo isso. Mas, em contrapartida, a minha aparência é sempre uma aparência mais sóbria, certo? Mais tranquila, justamente para poder conseguir este equilíbrio, que eu acho realmente muito importante. E eu acho que quando a internet, né, as redes sociais em si, tá ajudando muito difundir uma psicologia mais social, mais acessível, um direito mais acessível. Então as pessoas estão encontrando locais em que eu posso ter informação, porque, poxa, tem alguns tabus que ainda existem por falta de informação e que graças à internet, né, eu sigo uma sexóloga, eu sigo uma advogada aqui, e ela postou ali falando que não é verdade, que isso aqui é isso é desse jeito. Então existem algumas crenças que, se a gente não desconstruir, afeta diretamente a vida de muitas pessoas. O que a gente estava conversando antes, inclusive você postou um vídeo falando sobre isso. Porque, inclusive, eu trabalho no Sejusc, sou psicóloga do Sejusc, e algumas pessoas chegam lá e falam: eu fiz isso aqui porque eu sei que é assim que funciona. A pensão, eu sei que é assim que tem que ser. Chegam pessoas lá falando, assim, como você já postou o conteúdo da seguinte forma: mulheres que continuam dentro de casa sofrendo violência porque acham que se saírem dentro de casa, você abandona de lá e vão perder os direitos. Então, se a gente vê na internet advogadas, pessoas com um linguajar, né, uma comunicação mais assim, falando: olha, não existe isso, você não vai perder os seus direitos, você tem que sair de casa e você não vai perder os seus direitos, então você vai salvar muitas vidas. Então, as redes sociais estão ajudando muito com relação a isso. Deixar a informação acessível a todos, né? Com certeza. Pelo menos tenha um smartphone, um computador. Então, eu acho que é uma das coisas que acaba encantando no seu trabalho, pelo menos por mim, foi isso. Perceber que você desconstruiu na minha cabeça uma imagem que eu tinha de advogados, assim como também Gil também desconstruiu várias coisas da minha cabeça que a gente acha que é daquele jeito, é rígido, não é acessível, e eu acho que isso ajudou muito. E por você ser advogada, ser mulher, você traz muitos assuntos muito relevantes. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, explica pra gente o que é ser presidente da Comissão da Mulher da OAB de Brumado. Então, eu fui convidada desde a presidência passada, né, para poder assumir. Confesso que na presidência passada, não por conta da presidência, mas por conta, assim, de organização mesmo, minha, de todos nós, a gente acabou não conseguindo atuar como a gente gostaria de atuar dentro da comissão, né? A ideia da comissão, que na verdade é a comissão da mulher e da mulher advogada, a ideia que a gente quer para a comissão, que a gente quer conseguir construir ao longo desse ano, principalmente, é justamente aquela roda de conversa, é o resumo do que a gente quer. Luísa participou, gente, de uma roda de conversa que a gente fez sobre... Outubro Rosa, né? Foi no Outubro Rosa. A roda de conversa que a gente fez foi sobre diversos temas. Um dos temas foi o uso de coletor menstrual, a menstruação, a dignidade menstrual, que realmente é um tema que eu, pessoalmente, inclusive, não conhecia. Até a Biara, minha colega advogada, trazer pra gente, mostrar pra gente o quanto existem mulheres, certo? Meninas, principalmente, na nossa comunidade, perto da gente, que não vão pra escola porque não tem absorvente, certo? Mulheres que deixam de trabalhar também porque não tem um absorvente, que não conseguem viver sua vida normal quando estão menstruadas porque não tem capacidade econômica de comprar um absorvente. E isso é um absurdo enorme. Isso é realmente um absurdo. Isso são coisas que a gente não para poder pensar. Sim. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma cesta básica, a gente não para poder analisar. Que precisa colocar um absorvente também. Exatamente, que precisa colocar um absorvente, porque o absorvente é extremamente necessário. Como é que
Oi? É aquela questão, né? A pessoa, se ela não tem dinheiro para uma cesta básica, com certeza ela não vai priorizar um absorvente. Exatamente. Então, isso é muito constrangedor e difícil para uma família de baixa renda, né? E difícil para a mulher pedir, porque assim, é o tabu que a gente estava conversando, inclusive lá. Então, a ideia da comissão é justamente que a gente consiga levar mais mulheres para dentro da OAB, mulheres da comunidade, certo? Para que essas mulheres Homens lá... também, por favor. Sim, também, compareçam. seria excelente. Para que lá, nesses momentos, nessas rodas de conversa, a gente consiga apoiar essas mulheres. Mostrar para elas o conhecimento necessário, como o Giovanetti falou, a necessidade desse conhecimento. E a gente realmente quer essas mulheres lá conosco, né? Nos procurando quando necessário, que inclusive já aconteceu, de nos procurar para precisar de alguma ajuda, de alguma situação. A gente, inclusive, tem a campanha lá do recolhimento dos absorventes para fazer essa doação para as mulheres, né, de baixa renda. Então, a ideia hoje da comissão é essa. Levar informação. Levar informação, principalmente levar informação. Sim. Na sua opinião, você acha que absorvente, essa necessidade deveria ser sanada pelo poder público? Deveria ter uma política pública que entregasse absorvente, que fizesse uma pesquisa, né, onde está precisando para entregar? Acredito que sim, mas assim, honestamente, eu não entendo muito bem da organização de uma prefeitura. Então, assim, eu acho que é muito vago a gente dizer que deveria fazer. Sim. Porque como seria feito? Como seria a organização disso? Por vezes a gente acha que é fácil, né? Simplesmente implementar ali uma nova política e cumprir. Mas realmente, assim, eu não sei. Eu acho que seria leviano da minha parte dizer que deveria, sendo que eu não sei se teria como fazer isso, né? Até porque, assim, o que eu sei é que a prefeitura deve respostas aos outros poderes, né? Em relação ao que gasta. Então, assim, de onde viria essa verba, né? Como seria feito? Claro que seria extremamente interessante. Seria maravilhoso, mas como que seria feito? Sim. Entendeu? Aí, agora é interessante, eu fui em uma das palestras que eu participei, que eu fui palestrar no Colégio Modelo, a professora que me convidou, que me atendeu lá, ela falou que o Estado está distribuindo de forma gratuita dentro das escolas os absorventes. E eu não sabia disso. Também não. É uma coisa estadual. Mas também tem essa carência municipal, que uma das distribuições que eu fui até com a Biara, que ela me convidou para falar brevemente sobre a dignidade menstrual e tudo mais, veio mulheres falando pelas filhas menores que não estavam lá no momento e tudo, que tem meninas que faltam aula por conta disso. Pois é. Porque realmente não tem, assim, se eu tenho que comprar um arroz e um feijão, com certeza eu não vou comprar um absorvente. Porque às vezes pra gente que tem um salário, que tem uma vida mais confortável, parece tão distante essa realidade, mas não é. Então, eu estar lá na comissão de mulheres da OAB foi muito interessante, porque é um trabalho pouco divulgado. Sim. Deveria ser mais conhecido. Então, assim, você vê que o quanto que a gente partilhou ali, não foi uma coisa, assim, cheia de script, nada assim. Não, as mulheres sentaram, homens também estavam lá, participaram, e ali falamos de sexo, sexualidade, e ver pessoas, né, da área da advocacia tratando desses assuntos dessa forma, foi uma coisa que falou assim, nossa, que bacana, porque a gente cria esse mito, esse tabu, assim, de... né, algo distante, não, tratando daquilo ali para a população é sensacional. A gente só precisa agora divulgar um pouquinho mais. Com certeza. Inclusive, todas as vezes que a gente vai fazer esse tipo de evento, a gente tenta divulgar o máximo possível, certo? E tenta também dizer, eu sempre coloco lá roda de conversa, para as pessoas entenderem que não vai ter uma hierarquia lá. Não tem uma questão de, você não pode falar. Não, lá todo mundo pode falar. Luísa viu como que a gente organiza. A gente coloca as cadeiras realmente em círculo. Todo mundo fica sentado na mesma posição. Ninguém fica no palco ou tem que se sentir mal. Se não quiser pegar o microfone para falar, não precisa. Você pode falar tranquilamente, pode falar do jeito que você quiser. A gente tenta também lá no momento dessas reuniões, né? São palestras, digamos assim. São eventos, né? Encontros. Encontros, melhor palavra. São encontros justamente de que a gente quer
que seja um momento para essas pessoas que estão indo lá nos encontrar, que a gente quer levar conhecimento para essas pessoas, a gente quer levar informação e a gente quer mostrar que nós estamos ali também acolhendo. Exatamente. E não que alguém vai chegar lá e vai ser de alguma forma sentir algum tipo de hierarquia ou se sentir mal. Exatamente. Por estar nesse ambiente. Porque muita gente pensa isso também. Fica pensando, não, eu não vou porque vai estar todo mundo lá super arrumado, eu vou com essa roupa. E não, a gente não quer mesmo esse tipo de imagem. A gente quer que as pessoas vão, que elas compareçam. E foi bacana porque, assim, teve homens que durante o bate-papo perguntaram a mim sobre desejo, sobre orgasmo. Eu achei que, uau, que legal, né? Como a gente precisa agora divulgar, falar mais sobre isso. E voltando ao assunto, né, que a gente falou, não sei se a gente falou aqui gravando ou se foi só antes, do coletor, você como advogada falando sobre isso de uma forma muito natural, né? Como é isso para a repercussão que dá, como as pessoas lidam com essa questão de você falar dessa questão mais íntima, né, como o ciclo menstrual, que para quem não conhece o coletor, é um acessório pra gente coloca dentro do canal vaginal e ele coleta o sangue. A gente tira, descarta esse sangue, higieniza o coletor e reutiliza. E é um acessório maravilhoso para quem pode adquirir, porque ele dura de 5 a 10 anos. Então, assim, até para o meio ambiente ele é sensacional. E ele é de silicone, não causa alergia nem nada. Então, assim, quem conhece, quem se adapta, não quer saber de outros métodos de absorção, não. Sim, com certeza. Principalmente porque a gente tem aquela ideia de que menstruação tem cheiro, né? Que menstruação fede, a gente fala que menstruação tem um odor. E com o coletor a gente descobre que não. Verdade. Tem cheiro de sangue mesmo, ferro. Assim, não tem cheiro de nada. Cheiro normal, completamente de sangue, né? E sim, em relação a falar sobre isso, pra mim é muito natural. Porque, inclusive, dentro de casa, a gente sempre falou de forma muito tranquila sobre os assuntos, né? Meus pais, eles eram aqueles pais, assim, que queriam saber. Por mais que hoje a gente sabe que doía neles, que era difícil, mas eles sempre foram aqueles que preferiam saber, justamente para poder conseguir ajudar no que fosse preciso, né? Então, desde pomada vaginal, desde comprar absorvente, desde anticoncepcional, sempre foram assuntos muito tranquilos dentro da minha casa. Então, eu acho que talvez por isso também, para mim é tranquilo pegar o celular e falar, gente, isso aqui, o coletor é muito legal. Porque eu acho importante a gente divulgar as coisas que a gente realmente gosta. Sim. Eu comecei a usar o coletor, eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus, isso aqui é a salvação do meu ciclo menstrual. Porque dessa forma eu me sinto super confortável a menstruar. Uma coisa que eu me sentia extremamente desconfortável. Eu odiava menstruar, eu tinha um problema com a minha menstruação. Que eu sei que muitas mulheres criam esse problema com a sua menstruação, né? Absorvente às vezes assa, machuca, incomoda, alergia. A gente se sente ali agoniada, você coloca uma roupa, não dá certo, aí você coloca outra, fica marcando. E quando você começa a usar o coletor, você se sente livre. Você pensa, meu Deus, eu não descobri isso antes. Você esquece que você tá Gente, eu já esqueci de tirar o coletor. Eu também, já fiquei mais de 24 horas com o coletor. Eu já esqueci, pra vocês terem noção. Não, 24 horas também não cheguei, não. Eu fiquei mais de 24 horas, já esqueci. Eu esqueci. Porque é tão confortável, porque é diferente, porque às vezes as pessoas quando falam do coletor, pra quem já usou o absorvente interno, associa, ele incha na gente, e aquilo não é bom, tem muita, gera bactéria ruim, pode dar até uma infecção. Suga a proteção. Exatamente, né, a umidade vaginal, e ele não, você coloca, e ele é maleável, ele é molinho, ele se adapta certinho. Eu falo, gente, por que ninguém me apresentou isso antes? Exatamente, a minha E além do coletor, não sei se você conhece, Rebeca, tem o disco menstrual. Não, eu que é ótimo para mulheres que gostam de ter relação sexual no período menstrual. Eu nunca usei o coletor. Eu falei assim, se eu for comprar o coletor que não pode ter relação e tem um disco que pode ter relação, então eu vou começar pelo disco. Gente, eu já uso já tem uns 3 anos, é a melhor coisa. Porque assim, quando eu tô no período menstrual, eu fico assim, um pouco fora de mim. E ele te dá uma liberdade muito maior. Não que seja um problema você ter relação menstruada no sentido de sem estar com nada, tudo, né? Porque não é. Mas às vezes você tá num ambiente ali que fica complicado, tendo um disco menstrual você pode ter relação tranquilamente, porque não vaza. Não vaza nada? Não, ele não tem esse tubinho que ele é um copinho. Ele é um discozinho mesmo, ele é meio abertinho. Não, eu já vi como é que é, já vi. Achatadinho. No Instagram, né? As fotos, assim. Encaixa e pode ter relação com ele.
Mas Assim, eu a não gente usei. fala, a gente pode ter relação, né, com o período menstrual Pode. sem problema nenhum. Desde que você tenha certeza que é um parceiro, né? Isso. Seus exames estejam em dia. Porque acaba que a mulher fica mais vulnerável a doenças IST. Porque o colo do útero tá aberto. Verdade. Então você cria uma vulnerabilidade um pouco maior. Não que no outro contexto você não esteja, né? Mas você fica um pouco mais E vulnerável às nesse ISTs. período, essa região fica mais sensível, mais irrigada de Por isso sangue. que muitas então mulheres pode acontecer gostam mais de ter relação. fissuras, então machucar, então pegar alguma doença sexualmente transmissível, né? Acho que infecção. é por isso que muitas mulheres gostam de ter relação nesse período, porque fica mais inchado, mais sensível. Então acaba que a E é risada. engraçado, como cada mulher é única, né? Porque eu não quero nem que me Não, toque. não. Gente, Nem me eu olha, eu fico cão. Ó, não, me abrindo aqui. Me abrindo aqui. A gente já tem a gente já não Eu tem já muito- abri mão de uma pessoa porque a pessoa não gostava de ter relação na hora quando eu tava menstruada. A pessoa tinha, sabe, não. Eu falei, é o momento do mês que eu tô no meu ápice. Como assim? Você mais quer, né? Eu falei assim, não vou abrir mão disso não, querido. Tchau. Ah, eu não quero nada. Nem me olhe, né? É. Igual eu. E nem é pela TPM, porque eu fico estressada, porque eu não fico irritada nem nada. Até porque você Mas toma anticoncepcional, né? é, a sensação que eu tenho é que aquele é o meu momento. Que ali sou eu. Sou eu por mim. Assim, eu tenho a sensação de me sentir mais bonita, mais poderosa, porque realmente tem aquele momento da menstruação Não, eu que você fico se o sente. caco. Não, eu não. Mas eu não quero eu nem. fico Eu uma não, merda. não quero. O meu corpo é meu. Aquela hora ali, meu corpo é meu. Eu não vou brincar. Quando eu estou no período menstrual e na TPM, e eu sei que eu passei por um mês um pouco mais difícil, que pra quem não toma anticoncepcional, é muito comum vocês terem isso, ficarem mais intensificado, porque quem toma anticoncepcional, a gente bloqueia a ovulação. Né? Então, se a gente não passa realmente pelo ciclo E não menstrual e não menstrua, menstrua, sangramento sangra, por né? privação. do anticoncepcional, dos hormônios. Então, eu que não tomo há anos, gente, quando eu sei que aquele mês não foi bom, foi estressante, Você eu já posso esperar a imagina, TPM, eu fico cão. Então, assim, não olha, se eu puder ficar, não tô brincando, se eu puder não ver ninguém, não sair, eu fico. Eu prefiro, até às vezes, quando eu tenho alguns atendimentos um pouco mais intensos, algumas coisas, eu prefiro não ter. Eu pulo esse período, como eu já acompanho, e ainda acompanho o ciclo menstrual pela lua. Eu já acompanho, já falo, não vou marcar pra agora, vou já pro próximo, porque eu sei que eu não vou estar muito bem Agora, nesses eu dias. era assim quando eu usava anticoncepcional e quando eu usava absorvente. Eu achava que no meu momento de menstruação me atrapalhava tudo, então eu desmarcava tudo, eu não fazia viagem, não fazia palestra, até atendimento. Depois que eu fiz as pazes com a minha menstruação, com o meu ciclo, que eu parei de tomar anticoncepcional, que eu conheci o meu corpo, eu espero ansiosa. Assim, não é um dia normal pra mim, não me atrapalha em nada. A questão da alteração do humor. Tem meses que é mais diferente, né? Que você fica um mês mais sensível, um momento com raiva ou querendo chorar. Mas a menstruação em si, pra mim, não me atrapalha em nada. Até de usar roupa branca. Como eu me sinto tão segura usando disco, Eu que eu também uso não. roupa branca assim. A única coisa que eu faço nesses dias, assim, vou usar uma roupa branca, é colocar um absorventezinho diário, só pra poder me sentir Mais protegida. certeza ali de que não vai acontecer nada. Pronto, é assim. Isso eu faço. Coloco um absorventezinho diário. Mas só, porque o absorvente diário, por mais que ele não seja bom, inclusive, gente, por favor, não façam uso diariamente do absorvente diário, tá? O nome é esse, mas não Corra façam disso. isso. Não façam isso. Ele é um absorvente que eu sempre tenho em casa. Por quê? Outra dica. Você vai pra festa, você não sabe se vai ter papel higiênico. Exatamente. Aí é sempre legal eu coloco o absorvente, né, diário, e aí eu chego no banheiro da festa eu troco. Eu levo outro na bolsa. Eu faço isso quando eu viajo, mas eu nunca pensei em festa nem nada. Aí eu sempre uso em festa e Eu levo levo. papel higiênico escondido aqui, ó. Aí junta com suor, junta com tudo. Não resolve muita coisa, não. Maravilhoso Gente, também. eu só uso o protetor diário, né? É. Eu só uso, às vezes, quando eu compro uma roupa pra academia que fica pastinha cheirolândia. Aí tem que usar também. Tá certo? Aí você coloca Dá. o protetor ali, Não ó, fica sabia. batidinho o negócio, não racha não. Dá certo. Então fica Funciona a dica, pra isso meninas. também. Se marca, né? Marca lá, usa o absorvente. As beiçudas, Como diz uma mulher que eu sigo, as tabacudas. as tabacudas. Usa absorvente diário pra disfarçar. Boa ideia. Ajuda também. Já fiz isso também. Mas quando- aí menos. Mas Quando Não é eu toda vou roupa que viajar. fica, Não, né? Algumas fica. são mais- Algumas E legs vamos marcam concordar mais. que nós mulheres sofremos em academia. Independente da roupa que você vá, é complicado. Eu vi um vídeo esses dias no Instagram, pegou um homem, colocaram um homem
uma parada de ônibus. E colocaram a câmera escondida pra ver quantos carros passavam e ia ficar olhando e mexendo com o homem. Ele simplesmente parado com a mochila nas costas. Ninguém falou nada, Pesada. ninguém olhou. Pegou e colocou uma mulher vestida normalmente. Gente, a mulher não teve paz. Inclusive, o homem no final colocou: você realmente, mulher não tem paz. Todo mundo que passava olhava, era mexendo, era falando alguma coisa. E na academia, pior ainda, independente da roupa que você vá. Eu me sinto desconfortável. Quando eu malhava na Chef Fit, hoje eu malho na Action, inclusive, patrocinadora nossos aqui. patrocinadores. Quando eu malhava na Chef Fit, que eu morava na casa dos meus Eu nunca pais, te né? encontrei lá, mulher. Oh, mulher. Pois é. Aí eu ia pra academia, eu saía daqui do centro e às vezes eu ia de moto, eu me sentia mal no percurso. Porque você vai com a roupa de academia na moto, as pessoas parecem assim que o seu corpo é patrimônio público. Eu ficava chocada, juro pra vocês, eu ficava chocada. E eu passava justamente ali na feira, né, que tem muita gente e tal. E assim, às vezes eu desistia de ir de moto, eu ia de carro, gastava mais combustível e mais tempo. De tanto que eu me sentia mal. Com os olhares, com as coisas ridículas que os homens falam. Porque eles falam coisas ridículas. Realmente, assim, baixas. E imagine as coisas que a gente tem que fazer na vida e que às vezes a gente nem percebe. Eu mudo totalmente o meu percurso. Pra ir pra academia eu mudo totalmente. Porque na rua da minha casa é mecânica, é loja, é mototáxi. Você não tem paz, em momento algum. E aí, não é só pra ir pro trabalho, é pra academia, vai na farmácia, vai no supermercado, você não tem paz em momento algum. Não tem. Essa semana eu tava conversando com meu marido sobre isso. Eu falo assim, amor, entenda, tem coisa que não é frescura. Sim. Sabe? Tem mulheres que tiram proveito de algumas situações, né, pra ganhar vantagem. Existe, sempre vai existir alguém que não vale nada. Mas não é frescura. Eu falo por mim, esses dias, minha mãe tinha uma floricultura na rua da minha casa, que eu mudei agora. Era só eu descer a rua, só. Só que lá é um bairro novo. Então tem muita construção, então muito homem trabalhando ali. Quantas vezes eu deixei de ir a pé? Porque, gente, era só eu descer, era pertinho, tipo assim, uns 800 metros. Era só eu descer. Eu deixei de ir a pé, pegar minha moto e dar a volta no quarteirão para evitar esse constrangimento. E assim, além do constrangimento, que a gente às vezes até erra o passo de tão sem graça que a gente fica, você fica com medo porque é um lugar tão isolado ali, pelo menos, né, até o momento, tá sendo tão isolado, que o que tem é só os trabalhadores lá das obras, que eu falo, eu não vou arriscar minha vida. Sabe lá Deus a maldade. Fica vulnerável o tempo todo. Então, isso é sobre educação, gente. Sim. Porque, assim, realmente, o homem ele tem um limiar de excitação muito mais baixa, mas é igual aos seus pais, que lidam tão bem com sexualidade dentro de casa, queriam saber. Quem é pai e mãe de menino tem que fazer isso, porque já tem essa questão evolutiva, beleza. Mas tem o que? A sociedade que acaba afirmando que ser homem é ter esse comportamento ridículo. E que eles podem fazer isso, né? Afirma e dá o aval pra eles, né? Porque se a mulher passa por um constrangimento desse, às vezes até violentada, abusada e tudo mais, fala, que roupa que ela tava usando? Com certeza. Cultural. É cultural. Totalmente cultural. Gente, a gente tá num momento da vida que o estupro é cultural. O estupro é completamente cultural. Assim, antes, não vou nem dizer antes, mas assim, existem as situações em que você, Giovanete vai entender disso provavelmente mais do que eu, em que você consegue perceber que o estupro foi cometido por uma pessoa doente, porque uma pessoa normal não cometeria um estupro, certo? Vamos partir desse pressuposto. Mas a gente tá numa situação que as coisas não são assim mais. Homens comuns que se entendem assim, eu jamais cometeria um crime, cometem estupros. E isso está muito relacionado também ao machismo. Sim. Porque os homens hoje em dia estão a todo momento tentando a masculinidade frágil. Então eu preciso reafirmar que eu sou macho a todo momento, porque se eu não fizer isso, vão duvidar da minha masculinidade. Então, o aumento excessivo do consumo de Viagra, pornografia, de Viagra, de funks que só falam dessas coisas. Assédio. Então é cultura. 100%. E eles não percebem o quanto o machismo é prejudicial para eles. Sim. O quanto o machismo faz Eles mal sofrem. para eles. Sofrem. Sem dúvida, sofrem. A gente, né, que trabalha com sociedade, se depara com isso sempre. Inclusive, o índice de suicídio entre homens é muito mais alto do que entre as mulheres. E, pra mim, é óbvio que existe uma relação. Com certeza. Nisso. Os homens, eles não têm direito de demonstrar sentimento. Né? Se o homem vira e fala, não, eu amo minha esposa, eu não traio ela por nada. Se não aceita um papo de traição com os amigos, é porque é besta.
é porque é frouxo, é porque é isso, é aquilo. Tem que aceitar, você tem que aceitar. Tá numa mesa com papo de traição, mostrando foto de várias outras mulheres, tem que estar no grupo sua do mulher. Pornozão e achar aquilo maravilhoso. E comentar e mandar vídeos. E homens, eu sempre falo senão... isso. O pornô é um desserviço para a sexualidade. Vocês têm uma relação sexual péssima, vocês não sabem o que é uma preliminar, vocês não sabem realmente usufruir do prazer do sexo por conta da porcaria da pornografia. E falando-se dessa questão dos homens, a gente eu e Gil, que sempre tá ali no Instagram falando de sexo e tudo, às vezes Gil até fala com coisas com mais clareza do que eu, né, receber foto ali do órgão genital, vídeo chamada e o cara ali, né, batendo uma. Ela recebeu hoje um vídeo chamada e o cara lá. Eu falo, puta que pariu. É muita... assim, a gente tá nesse contexto... Câmera, eu não tô vendo, tá pequeno, tá? Onde é que tá? O tamanhozinho. Oh, meu Deus! Então, assim, a gente leva na brincadeira e tudo, mas isso, assim, é muito... Acontece com frequência, sabe? Cantadas, homens que acham que a gente faz programa. Acontece. E você, trabalhando com advocacia, tratando desses assuntos, hora ou outra, né? Já fez até divulgação de produtos e artigos eróticos. Você já se deparou com situações do tipo? Sinceramente, não. Ai, que ótimo. É muito pouco. Na verdade, assim, como eu falo muito de feminismo, e às vezes eu falo de uma forma um pouco, nesse sentido, um pouco dura, falo muito mal de homem, né? Porque a gente gosta de homem, mas a gente sabe que muitos homens fazem muita merda. E eu falo muito desses assuntos, tem muito homem que não tem nem coragem de falar comigo. Inclusive, já aconteceu de amigo meu homem virar e falar, Rebeca, já sentei em várias rodas que os meninos falam que tem medo de você. Assim, não tem coragem de ficar conversando com você, de ter muita conversa, de mandar mensagem, não. Eu acho ótimo, entendeu? Eu acho excelente. Mas, assim, pra mim, em relação a isso, não. Sim. Não mesmo. Ai, que Só ótimo. aconteceu uma única vez, certo? Que eu postei... Eu fazia muita divulgação pra toda a sua lingerie. Não sei, acho que vocês já devem ter visto, né? Com certeza. Pronto, elas me mandaram uma lingerie. Eu postei, isso deve ter uns 2 anos, eu acho. Foi logo que elas abriram. Aí eu postei a lingerie mostrando a lingerie normal, como eu sempre fazia. E aí um cara falou, por que você não mostra vestida? Aí pronto, eu também respondi com grosseria e bloqueei. E foi a única vez. Eu, pra ser bem sincera, assim, eu não gosto nem de dar muita visibilidade pra essas coisas, porque a maioria me respeita, sabe? A maioria elogia meu trabalho. Eu acho até bonitinho, tem uns que falam, nossa, você tá linda hoje, nossa, que sobrancelha linda. Eu falo, gente, não me reparar e elogiar. É até diferente, assim, você fica até... Sabe que vai vir alguma coisa, mas nunca vem. Já me acompanha há muito tempo. Então, assim, essas minorias que fazem essas merda, eu não gosto nem de dar visibilidade. Eu simplesmente vejo. Se for uma coisinha de sem noção, ainda algumas relevo, finge que ele vê que eu vi, porque vê a visibilidade. Mas, de certa forma, a maioria eu bloqueio. Pronto. Não dou engajamento pra esse tipo de coisa. Eu respondi, eu não me dei conta de ficar calada, não. Não dou, porque eu gosto de observar, porque a maioria é muito gente boa, a maioria realmente tá ali pra aprender, a maioria confia no trabalho, gosta, elogia. Então, inclusive, eu vi hoje que você postou que seu número tá mudando, né? Que tá sendo mais mulheres e menos homens. E na hora eu ainda pensei nisso, eu falei, poxa, deve ser muito difícil, porque realmente você falar... Tem outra psicóloga que eu sigo, não sei se você conhece, Soraya. Sigo. Que adoro Soraya, que ela também fala sobre sexualidade, e ela também já falou sobre isso. Da parte ridícula que é os homens acharem que tem direito, de alguma forma, de falar alguma coisa. E aí a gente entra, como você tá vestida, o que você usa, se você usa batom vermelho ou não, se você... Às vezes, gente, eu já vi uma amiga minha falar assim, que fez um preenchimento labial. Aí postou falando do preenchimento labial, apareceram caras achando que tinham direito de falar, ai, nossa, que vontade de beijar sua boca. Aí, são umas coisas assim que as pessoas não entendem, que isso não é elogio. Não. Isso não é elogio. E assim, muitas vezes eu falo por mim, é muita terapia que, meu Deus, pra poder lidar com isso. E não se sentir mal, né? Passa na cabeça, vou desativar o Instagram, compensa, eu imagino. Compensa, porque assim, eu recebo, muito. Hoje mesmo eu postei um vídeo com meu namorado e eu recebi um comentário racista na publicação. Então, eu recebo
Coisas que vocês não imaginam, de gente me ligar 11 horas da noite. Gil, mandar mensagem, Gil, socorro, eu vou cometer suicídio, eu não tô bem. Gente que eu não conheço, mandar mensagem no WhatsApp, porque tem um número lá no perfil. Eu vou cometer suicídio, me ajuda, eu não tô bem. Eu me sensibilizo, eu paro o que eu tô fazendo, 10 horas da noite, vou ver. Me atende por chamada de vídeo, eu não tô bem. Quando você atende, tá o cara com... Aí eu me tornei uma pessoa muito fria pra responder hoje. Porque eu já não sei quando a pessoa tá entrando em contato pra saber do meu trabalho, interessada no meu trabalho, ou iniciando pra poder dar em cima, pra poder falar alguma coisa. Gente, que absurdo, eu tô chocada que a pessoa fez isso. É diário. Por dia eu devo bloquear uns 10 perfis. Ah, não, eu não por passo dia por isso tudo, meu não. Instagram, e eu não consigo ver todos. Alguns passam semanas ou meses que eu vou ver as publicações, tem lá comentário de gente faltando com respeito. E o que é complicado é que muitas vezes a gente busca a culpa na gente. A gente então, se poxa, será que isso tá acontecendo comigo? Porque, por exemplo, eu posto minha rotina saudável de ir pra academia, eu tenho parcerias, e eu gosto, e eu sei que eu motivo outras pessoas com isso. Aí eu penso, poxa, será que é porque eu tô postando um vídeo com roupa de academia? Será porque o exercício, que o vídeo que eu postei tá chamando muita atenção? A gente fica, poxa, o que eu posso mudar? Só que não é a gente, não é em mim, não é nada que eu tô fazendo errado, é problema no outro, ele que não sabe o espaço, que não sabe respeitar, não sabe sobre limites. Então, é muita terapia pra poder lidar com isso. E tem aquelas pessoas que falam, né, internet, rede social é terra de ninguém. E o tanto de coisa que acontece em rede social, inclusive a gente trouxe até esse tempo pra gente falar aqui hoje, como que acontece... não entendo muito, mas como que acontece, como que a lei, como que vocês lidam com esses crimes que acontecem na internet, os crimes sexuais de pessoas de divulgar fotos, de comentários, como que isso funciona? Tem uma lei específica? Tem uma lei específica em relação aos crimes cibernéticos. Tem uma lei específica. Inclusive, a situação que iniciou essa lei foi aquela situação da Carolina Dickmann. Sim. Inclusive, eu não sei se vocês viram que ela falou sobre isso recentemente num podcast. Não, isso eu não vi não, mas eu vi que foi ela que... Foi. Ela falou recentemente num podcast sobre isso. Meu namorado, inclusive, me encaminhou o vídeo. Na hora que eu vi o vídeo, eu me arrepiei inteira. Ela falando, assim, que foi a pior coisa da vida dela. Porque foi muitos anos atrás, né? A internet ainda tava começando ali essa coisa de divulgação. Que o cara ligava pra ela e pro marido e dizia, eu vou divulgar. E ela tentando conversar com alguém, chegando numa delegacia, tentando descobrir o que fazer. O cara divulgou as fotos e ela falando do filho dela. Aí, inclusive, o que ela fala nesse podcast é que recentemente perguntaram alguma coisa pro filho dela, conversando normal. O filho dela na época acho que tinha 12 anos. Na época, imagina na escola pra lidar com isso, né? E aí falando assim... qual o momento, qual novela que você mais se orgulha da sua mãe? Qual foi o que você mais gostou de assistir? Aí ele falou, o momento que eu mais me orgulho da minha mãe é a forma como ela lidou no episódio das fotos. Que ela não deixou passar, ela foi atrás, ela buscou, porque ela descobriu, né, quem tinha sido o cara, enfim. E assim, aí você percebe o quanto isso impacta uma família. Com certeza. A mulher é uma artista maravilhosa, não vou usar o termo que eu gostaria... Mas ela pode usar que eu não fico ela é passando foda, ela é maravilhosa. E qual foi a coisa que mais impactou a vida desse menino? Foi o episódio das fotos da mãe dele nua. E o quantos beneficiaram desse episódio, né? Que hoje existe essa lei para isso. Eu já recebi fotos do órgão mesmo, sem eu solicitar, sem nada. Porque uma coisa é você compartilhar o nu com sua parceria, querendo, aquilo com consentimento. E quando isso acontece sem a gente querer, sem a gente solicitar, como eu posso proceder? Você pode procurar uma delegacia, denunciar, procurar quem é essa pessoa e denunciar. Tem como fazer a boletim de ocorrência e tudo mais. Tem como fazer tudo. Tem como fazer tudo. Porque isso, sem dúvidas, é crime. Não existe a mesma coisa do cara tirar aqui o pênis e colocar pro lado de fora na sua frente também. Não existe. É qualificado como assédio? Não, assédio, na verdade, né? O assédio em si, ele é só em ambiente de trabalho. O assédio em si. Só em ambiente de trabalho? É. Isso que a gente passa na rua, pessoal, assim... É raiva mesmo. Honestamente, eu não vou saber te dizer qual seria o termo certo. Eu achava que tudo era assédio. Não é. Não é assédio. Inclusive, tem um vídeo no meu Instagram falando em relação ao assédio. Sim, eu vi. O assédio, ele é dentro do trabalho, dentro do ambiente de trabalho. Você lembra? E lembre que, inclusive, eu já tive
casos, né, de paciente que passa por isso, precisa do emprego, do trabalho, e tem esse tipo de assédio do superior, do chefe, do gerente. Gente, nós mulheres, a gente sofre, não tem pra onde a gente correr. É justamente o que a gente estava falando, né? É uma cultura, é enraizado de dentro de casa, você sofre dentro de casa, fora de casa, na rua, no trabalho, academia, escola, faculdade. Todo momento a gente é bombardeado por esse tipo de coisa. É importunação sexual. Isso. Importunação sexual. Essa questão. Porque cada um tem uma coisinha, eu sempre fico com medo de falar. E realmente, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O advogado que me disser que decora legislação, ele realmente não tem muito o que fazer não, viu? Porque não dá não. Eu realmente não decoro, não gasto minha cabeça com o que a gente tem acesso pra procurar, pesquisar, saber e tudo. Essa questão, né, do trabalho, gente, é muito difícil. Porque pensa, você precisa daquele emprego, você precisa daquele dinheiro, às vezes você é uma das poucas ali dentro de casa que sustenta e você tem que lidar com a assédio, engolir aquilo, porque você precisa. É muito complicado. E é engraçado, eu nem contei isso pra toda a minha família, assim, né, pra todo mundo, claramente. Eu trabalhando com sexualidade, eu entendendo quem eu sou, o respeito que tem que ter comigo, eu lido de uma certa forma tão bem com isso, eu fui fazer fisioterapia. Pelo SUS mesmo, saiu ali e tal, fui fazer. Eram 10 sessões, eu não dei conta de terminar. Eu acho que eu fiz umas 5, 6 por aí. Por conta disso. O cara, oportunidade que ele tinha, ele arrumava um contato físico fora. E tipo assim, você tá sozinha naquilo ali, você tá num lugar fechado. Era só ele e uma outra pessoa com ele, outro homem. O que você faz? Sai dali, finge que nada aconteceu e não volta mais. Porque eu tive medo de falar qualquer coisa, porque a depender da loucura da pessoa, então assim, a gente fica perdida. Então o que eu observo muito, a gente tem que ter muito cuidado com, claro, por exemplo, a gente que trabalha com educação, você que tem facilidade de falar com isso, é advogada, tem a lei e tal, conhecimento, temos que fazer a nossa parte, buscar, né, propagar informação, ajudar, orientar, mas principalmente educar bem os filhos. Eu acho que realmente toda essa luta feminista que existe por aí, ela vai ser eficiente mesmo quando a gente entender o que é educar uma criança. E como é que você lida com essa questão? Você já se deparou com algum abuso, assédio? Abuso não, né? Assédio não. Abuso infantil? Alguma coisa? Já pegou algum caso ou não? Não, graças a Deus não. Ainda bem. Não, porque seria difícil pra mim, né, lidar. Talvez, a depender da situação, eu aceitasse, né, advogar, porque no caso seria ou como assistente de acusação, né, pela família da vítima, ou na defesa do acusado, né? Mas nunca peguei, graças a Deus. Tem algum tipo de situação que você, não sei, de religião, ou da cultura, da crença, que você não pegaria de jeito nenhum? Existem situações específicas que eu não conseguiria. Assim, eu acho que talvez eu não conseguisse defender com uma pessoa, porque assim, quando a gente fala vamos lá, até entrar em outro assunto aqui, né? Quando a gente fala em advogada criminal, a gente já tem muito preconceito, certo? Só por nós sermos advogadas ou advogados criminalistas, né? As pessoas acham que a gente defende o crime, que a gente tá como se dissesse assim, nossa, eu sou a favor do crime, eu quero que o crime aconteça, porque é isso aí, só que a vida não é assim. O crime tá aí desde sempre, entendeu? Desde quando Jesus estava na Terra, o crime está acontecendo. O que nós fazemos é defender o direito, certo? A gente defende o direito e a gente tá ali, muitas vezes, para poder buscar que a lei seja cumprida. Quando, vamos supor, o acusado, ele confessa, você não vai ali para dizer que a pessoa não fez. Você não vai ali para poder defender, nossa, gente, não, vamos passar aqui a mãozinha na cabeça dele, porque ele fez, mas besteira, vamos soltar. Não é isso. O que o advogado vai lá fazer beleza, ele fez, ele confessou, mas se ele confessou, ele tem uma diminuição de pena, se o cumprimento da pena tem que ser X, não é assim, ele não vai ser condenado a tantos anos, a quantidade de anos é essa, certo? É só uma questão jurídica mesmo. É aquela frase que você usa no seu Instagram, eu luto por nenhum direito a menos. Exatamente, nenhum direito a menos. Gostei. Exatamente, a busca é pelo direito, tá? Ninguém tá ali defendendo o bandido ou o crime, certo? É uma área que eu amo trabalhar,
certo? Amo. Realmente, assim, me sinto muito bem trabalhando nessa área. Eu gosto. Eu estagiei com direito penal durante 4 anos, né? Todos os meus anos, basicamente, da faculdade que eu estagiei nessa área, na vara do júri e execuções penais de conquista. Então, eu tive muito contato com essa área e eu realmente gosto. Voltando agora para a pergunta que foi feita, se teria algo que eu não faria. Eu acho que teve uma situação na vara do júri que foi a situação que mais me tocou, que foram 2 crianças que foram achadas mortas, estupradas, numa piscina, né? Era uma piscina vazia, aí as crianças moravam do lado da fazenda, do sítio, uma coisa assim. Elas moravam numa fazenda do lado, elas estavam brincando, entraram nessa outra, o que é muito comum para quem foi criada em roça, e como eu, a gente sabe que a gente sempre vai para outra roça, né? A gente entra na cerca e tudo. Normalmente as pessoas das roças, elas se conhecem, então é muito tranquilo você entrar, é muito comum. Mas nesse dia, não eram as pessoas da fazenda que estavam ali, não foram as pessoas da fazenda que fizeram o crime, né? Que cometeram o crime. Foi um senhor, né? Que abusou desses meninos e matou esses meninos e jogou os corpos na piscina. Então é uma cena que eu tenho muito forte na minha cabeça até hoje, né, desse processo que foi da vara do júri. E eu acho que nesse caso eu não conseguiria defender esse homem. Porque ele não merece defesa? Não. Todo mundo merece defesa, todo mundo tem o direito de defesa. Mas porque eu acho que eu não conseguiria dar pra ele o que ele merece de defesa. Eu talvez não conseguisse defendê-lo como ele merece. Sim. Porque todo mundo merece defesa, eu acho que talvez eu não conseguisse. Me abstenho. É muito complicado, muito complicado essas coisas. É muito complicado. Tem casos que eu não tenho como atender. Por exemplo, um público que eu não atendo, idosos. Porque eu sou chamegada, não aguento ver um velhinho pra pegar no colo e apertar. Eu não tenho condições de atender, porque eu vou criar um vínculo. E eu tô ali pra ser psicóloga e não pra ser a neta. Então eu não consigo atender idoso. Já criança. Agora tem casos mais pesados assim que eu não sei se eu conseguiria atender. Não atendo casos de violência contra a mulher, no caso o acusado. Já atendi, mas se fosse, já atendi em casos assim de um acolhimento ali, mas para fazer a psicoterapia eu não sei se eu daria conta. Mas eu acho interessante a gente reconhecer nossas limitações. Não, com certeza. Isso é importante da gente se proteger, porque nem todo mundo tá pronto para alguns casos, né? Falando em casos, Maestra, você consegue colocar aí pra gente? Primeira notícia? Aprendeu. O maestro está diferente. A gente trouxe umas 3 notícias para partilhar aqui, para falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, rapidamente aqui, a gente estava falando disso, né? Falando dos casos que a gente não consegue. Aconteceu já com a gente de não dar para poder atender um cara que apareceu naquela ideia lá de R$300 de pensão, ou ela tá usando meu dinheiro para luxar. R$300, gente, pelo amor de Deus. Aí eu falei um tanto de coisa pro cara, eu falei, não tenho como te ajudar nisso não, porque eu discordo completamente. Aí ele foi me falando quais eram as despesas da criança, eu falei, isso aí não dá nem pro cheiro das despesas da criança, você vem me dizer que a mulher tá gastando com ela, e aí não deu pra mim. Como muitos homens estão afastados da realidade. Às vezes, na época que era casado, com certeza não fazia uma compra, não sabe o preço de um arroz, de um material escolar, de uma matrícula de uma escola se for particular. Com certeza deve estar muito distante da realidade pra ele achar que R$300 dá pra ele pagar a mulher viaja no fim de ano com o dinheiro dele. Agora, pra poder pagar um motelzinho lá com as amiguinhas, comprar um vibrador pra mulher, né? De onde não tem, né? É isso mesmo. Agora, passa a guarda pra ele. Pra ver se R$300 não, muitos não querem. Essa criança pra ver. Muitos não querem. Eles vão dar várias desculpas, não muitos querem não mesmo vão aceitar. Não querem de jeito nenhum. E muitas pessoas não entendem, mas falar desses assuntos também é falar da sexualidade. Que a gente acha que sexualidade é só sexo e não é. Você pode ler, Gil? Vontade de espirrar. Me sentia como um buraco para satisfazê-lo, diz vítima de estupro marital. Mulher tinha tomado remédio para dormir quando acordou de madrugada com o parceiro em cima dela. Mesmo assim, demorou para enxergar a violência. Aquilo que a gente conversa, né, é naturalizado. A mulher tem obrigação. A mulher tem obrigação de ter relação com o marido
Então, se o marido vai à força, não é estupro, porque ela tem obrigação, ela tá ali pra isso. A esposa é pra isso, né? A esposa é pra isso, então não é uma verdade. E poucas mulheres entendem que o estupro marital existe, né? Sim. Que se não houver consentimento, é estupro. E como procede se chegar um caso desse, assim? Igual você postou, gente, se você tá sofrendo abuso, você pode sair da sua casa, né? Você não vai perder seus benefícios. E com certeza, muitas mulheres que passam por alguns problemas dentro de casa, pode ter certeza que a maioria vai ter esse contexto aí de estupro marital. E como é que é a lei para esses casos? O que essa mulher... O que esse homem, na verdade, né? Perde? Como procede tudo isso? Bom, bora lá. São muitos detalhes. Inicialmente, eu queria dizer em relação à parte histórica, né? Pode espirrar. Ai, que vontade de espirrar. Inicialmente, em relação à parte histórica. Vamos lá de trás, né? Nas nossas avós, nossos bisavós. Como que era? Elas casavam, né? E na primeira noite, elas já tinham que ter relação, às vezes, com um homem que ela nem conhecia. Consumar o casamento. E algumas Exatamente. culturas tem que ter a paninho sujo de sangue exatamente. pra provar que a mulher é virgem. Pois é, mas vamos Lamentável. lá. Tinha que consumar. Não importava se ela estava com vontade, se ela estava sem vontade, se ela estava cansada, se ela não estava cansada, se ela tinha desejo naquele homem que por vezes tinha acabado de conhecer. Porque antigamente as coisas não eram como elas são hoje, né? Inclusive, às vezes minha mãe conta histórias de minha avó contava quando era viva. Saúde! Saiu. E aí eu penso, nossa, mas como assim? Como é que era isso? As pessoas não se conheciam? As pessoas não se conheciam. Hoje em dia todo mundo se conhece com a internet, todo mundo anda na rua de boas, na escola homem conversa com mulher. Muito tempo atrás, não existia essa relação entre homens e mulheres na escola, né? Meninos e meninas. Era mais ou menos separado, porque Bem, a menina não existiu podia. o amor romântico, né? O relacionamento como a gente se conhece, se eu não me engano, no final ou no meio do século XIX. Pois Até um tempo atrás, antes disso, não existia. Era tudo Não, arranjado, era a tudo combinação das arranjado. famílias, né? Então, eu acho que a gente tem que ir muito a fundo para poder entender o estupro marital, né? E entender também que, não retirando culpa nem dolo de ninguém, muitos homens não entendem que eles estão cometendo um crime. Eles realmente acham que é um direito. Porque a sociedade diz pro homem o tempo todo que ele tem todos os direitos que ele quer. E que a mulher, assim... Até hoje, às vezes, a gente vê... Não sei se vocês já viram essas páginas de rede social falando sobre como a mulher deve se portar em casa, que deve receber o homem sempre arrumada, de fazer a comida. Isso é mais ou menos esse caminho aí. Você tá seguindo para esse caminho aí. Pro caminho de entender que você tem que realizar os desejos do homem. Inclusive aquela Lara Nesteruk, que é muito famosa. Vocês já ouviram falar dela? Lara Nesteruk. Não. Que passou por uma grande polêmica agora. Ela é muito grande nas redes sociais. Uma das coisas polêmicas que ela já falou foi assim, não custa nada você ter relação sexual sem vontade pra agradar seu marido. Tipo, não custa nada. É complicado. Né? Aquela coisa, não custa nada. Sério que não custa nada? E aí, vamos continuando. Eu acho que tem pouco tempo mesmo, que a gente vem abrindo a ideia pra mulher de que ela não é obrigada a ter relação com o marido. Tem pouco tempo, de verdade. Inclusive, como advogada, poucas vezes eu ouvi as pessoas falarem sobre isso. Falarem sobre o estupro marital. Na faculdade eu nunca ouvi. Pois é. E você entender que o estupro pelo homem, pelo marido, também é estupro. Porque muita gente fala que não. Que dentro de um casamento não tem estupro. E aí a gente vai entrando num viés muito recente. De que as coisas começaram a acontecer agora. Aí que entra o que ela falou. Mesmo assim, demorou a enxergar a violência. Às vezes a gente não enxerga o que a gente está passando. A gente não consegue perceber Às vezes o a gente tamanho do nega a abuso. realidade. Sim, também. Nega a realidade por inúmeros motivos. Até porque o que eu sempre falo nas redes sociais, nosso cérebro, ele acostuma. Pode ser a merda que for, ele tá acostumado com aquilo. Sim. E às vezes essa mulher já tá carregando esse histórico da própria família. Às vezes ela viu a mãe passando por isso. Quantas mulheres não chegam a mim falando, eu vi a minha mãe falando que ia fazer o papel dela de esposa. Eu vou lá cumprir meu papel de esposa, que no caso era ter relação sem querer, porque ela era esposa. Então imagina o que essa mulher... Em casa, ele vai procurar na
na rua, então ele tem que dar em casa. Exatamente. Se eu não fizer, ele vai procurar na rua. Ainda tem mais. Muitos homens não aceitam um lubrificante. Não. Pra ajudar essa mulher, né, a começar a relação. Porque, às vezes, você... Exemplo, às vezes você não tá tão afim, mas você quer. E seu corpo não tá respondendo. Exatamente. Você Isso é usa um muito comum. lubrificante, pronto. Acabou. Você consegue, você começa a gostar, a achar incrível e continua ali. Se ele fizer isso, tá ótimo. Tem homem que nem Que isso. nem isso. E às vezes a realmente mulher usar que da tá na força. menopausa, a mulher que tá na menopausa, a mulher que tá, dependendo do ciclo menstrual, tem período que a mulher não lubrifica. Não lubrifica. Ela pode estar subindo pelas paredes que ela não lubrifica. Às vezes, se a mulher estiver tomando alguns tipos de medicamento, até mesmo antidepressivo, Sim. resseca, muda muito o desejo. Então, assim, a gente se depara com muita frequência, pelo menos eu, com mulheres, tipo assim, eu tô sofrendo, não sei mais o que é andar em paz, ou não sei se é mais fazer um xixi em paz, porque ele força tanto que dói. Que machuca. E o médico falou que é normal. Eu falei, não, desculpa, você chega na que igreja... filho da puta esse médico, porque a gente é só falar, olha senhora, usa um lubrificante. Pois é. A base de água neutra, acabou o sofrimento. Porque às vezes ela até quer, ela quer retomar aquela vida que ela gostava. Aquela vida mas ela, sexual, por né? algum Com motivo, seja hormonal, seja medicamento, ela não consegue. E ela faz por obrigação. Né? Sim. E aí, você perguntou em relação à questão jurídica, esse homem ele cometeu estupro. Não existe, na verdade, um estupro marital, né? Isso aí é só uma denominação pra gente entender que foi o seu estupro. próprio marido. Mas é estupro. É estupro. E no caso dela, que ela tinha tomado um remédio pra dormir, é estupro de vulnerável. Vulnerável. Porque ela tava 100% vulnerável. E não só medicamento para dormir, como também álcool, né? Bebida alcoólica. Tem uns que não sabem reconhecer o limite. Isso por falta de educação. Tem homens que, em essência, são bons, mas por não ter tido e por influência do pornô e música e tudo aquilo que a gente falou, eles vão por esse caminho. E acha que a mulher tá ali bêbada, ou às vezes até droga, alguma coisa, e que é isso, bora lá, curtição. Que tá tudo bem. E eles não entendem que isso é estupro de vulnerável. Tem muitos casos também que o próprio marido não aceita que a mulher traga um lubrificante, porque, poxa, você é assim. Você não sente tesão comigo o suficiente? Você precisa disso, então quem tá te ensinando? Tá aprendendo aonde essas coisas? É assim mesmo. Eu já tive, né? Hoje não, porque eu não tenho mais a sex shop, mas eu tive cliente que só comprava neutro, sem cheiro, sem nada. Pra poder passar antes do... Escondido. Aí ela deixava como se fosse... Ela tirava o rótulo e deixava escondido na penteadeira, né? Onde ficam os cosméticos, pro homem achar que era, sei lá, um creme, alguma coisa. Aí ela, antes de deitar, ela colocava no dedo e passava dentro da vagina. Imagina. Que sofrimento. Que coisa. Uma coisa que é tem tão natural. passar. Gente, o lubrificante, além de proporcionar esse conforto na relação, ele facilita o orgasmo e também previne STs, porque não vai ter tanto atrito na penetração. Não tendo tanto atrito, não tem causa fissuras. as microfissuras. E isso protege até mesmo de STs. Então, assim, para sexo anal, sexo vaginal, o lubrificante vendido em farmácia à base de água neutra ali, sensacional. Eu não sei se aqui em Brumado distribui, mas também alguns postos de saúde distribuem. Sério? Aqui em Brumado, eu nunca vi aqui, mas eu já vi em alguns postos de saúde. Ah, mas eu já ouvi alguém dizendo, tem uma camisinha aqui, gente, que o próprio lubrificante da camisinha pode ajudar, né? Pode, mas dependendo do ressecamento da mulher, já não vai ser tão Não bom. vai ser suficiente, não é né? suficiente. Pode ajudar, mas nem tanto. Porque às vezes eu tenho camisinha que é um pouquinho mais seca, e, dependendo do contexto, não vai ser tão interessante. Vamos pro próximo? Ixi, o maestro tá devagar. Vamos dar atenção no assunto aqui, muito... Você falou disso, acho que semana passada. Sim. Retirar o preservativo sem consentimento durante a relação pode se enquadrar no crime de violação sexual mediante fraude. Sim. E poucas pessoas sabem que isso é crime, é errado, né? Muitos homens agem de má fé. Coloca ali, ou diz que colocou, e às vezes, dependendo da posição, a mulher Você não vê. E pra mulher, Você são não vê. poucas mulheres que percebem, ainda mais se, por exemplo, posição de 4, que o atrito é um pouco menor na vagina, às vezes a mulher nem percebe. Não tem tanto atrito, ela não percebe Dependendo que do tá quanto você sem. tá lubrificada, você não percebe. Não percebe. Dependendo do como excesso da perceber. lubrificação, não percebe. Ai, eu sou... A gente não arriscou falar o nome, né? Hã? Stout. Enfim, né? Enfim, a gente ignora a esse gente colocou esse nome no tradutor, eu falei, vamos pular a parte de falar esse nome, porque Não não café são pra termos mesmo, esses termos normalmente são Inglês, usados em inglês. e aí a gente acaba aderindo, isso confunde a gente, confunde todo mundo.
Mas é uma situação também muito delicada e que entra novamente no que a gente fala o tempo todo aqui, que eu acho que tem que ser o ponto-chave, inclusive para a educação dos nossos filhos, né, das crianças, que é o machismo, né? Sim. A questão toda vai em você acreditar que você tem direito de fazer o que você quiser com a mulher, independente dos limites que ela impõe. Eu chamo também de egoísmo. O que eu faço? Tive relação ali hoje à noite com um hétero top. Vi que ele tirou a camisinha, deu uma maior briga. E aí, o que Denuncia, eu faço? vai na delegacia e denuncia. Você pode denunciar realmente. E não por esse precisa ter crime. prova? Como que eu vou provar? Não, você não tem como provar isso. Isso é até perigoso pra mulher que age de má fé. Você não tem como Não tem provar como isso. provar. É. Porque é complicado. E existem muitos casos de você chega na delegacia e você é atendido por um homem. Por Até a vários própria homens. conversa, às vezes, o que você pode fazer é conversa de WhatsApp. Você Provar. espera o dia seguinte, você conversa no WhatsApp com a pessoa, Boa ideia. você fala sobre o que aconteceu, ó, isso, você fez isso, eu não gostei, não quero mais te ver. Ele não vai dizer que não fez, porque ele sabe o que ele fez e sabe o que você sabe. Pronto, aí você pega essa conversa de WhatsApp, E já serve como prova. já serve como prova. Perfeito. Se, para melhorar ainda a situação, você pode ir num cartório, certo? Num tabelionato de notas e fazer uma ata notarial dessa conversa. Você entrega o seu celular pro tabelião, ele vai pegar seu celular, vai pegar print, vídeo dessa conversa, vai salvar, certo? E vai dar uma validação de que aquilo dali é 100% verdade, de que não tem nenhum Gente, tipo de Como alteração como é que é naquela o nome conversa. disso? Ata notarial. A gente usa muito nos recebi. processos. Não sabia. É tipo autenticar, né? Autenticar. A mesma coisa de você autenticando um autenticar uma documento, certidão. uma coisa. Você pegou essa certidão ali de casamento e vai autenticar? Uhum. É a mesma coisa. Você está garantindo um servidor público, uma pessoa pública que tem boa fé presumida, vai pegar e vai dizer: li a conversa, tal, assim, assado, está dizendo isso e isso. Ah, ele vai falar só a parte principal no textozinho, né? E aí vai ter um CD também gravado, que vai sair do próprio cartório, com a gravação dessa conversa ou as imagens de print. Perfeito. E uma coisa que as mulheres... Eu adorei. Eu também não sabia. Eu usei dessa. isso tudo em um processo de difamação, essas coisas, né? Às vezes a gente sempre delega usa o isso. uso do preservativo só para os homens, né? Eu vacilei, mas existe o preservativo feminino. Eu queria ter nunca trago. vi mulher. Eu sempre que eu faço Eu uma já usei, é palestra... horrível. Sério, eu amei. Ah, não, queria ter Pô, grande existe- demais, eu sou muito apertadinha. Gente, um negócio aqui, ó, desse tamanho aqui, ó, de espuma, que você tem que enfiar um negócio... É porque tem um de espuma e Ah, tem não. um que é um anelzinho. O anelzinho Olha, eu eu achei nunca super vi. de boa. Eu, particularmente, usei e gostei. Então, às vezes, assim, a gente delega muito ao homem, mas as mulheres podem fazer o teste, né? Vai lá no posto de saúde, pega e faz o teste. E para os homens que têm dificuldade, eu sempre falo isso até nas palestras de empresa, e eu vejo como os homens têm essa carência de informação, assim, que nem eu falo, alguns agem de má fé, mas tem uns que são bons é porque não sabem se comportar, não teve educação para isso. Eu E sempre uso- acredita, vamos lá, no machismo imposto pela sociedade. E são influenciados de várias formas. É aquilo que eu falo, aquilo que a gente consome de música, filme, pornografia, ele molda o nosso inconsciente. Ele acaba influenciando no nosso comportamento. Então, ter essa maldade, parar de consumir pornografia, pensar assim, poxa, se eu tivesse uma filha ou se fosse com a minha filha, eu ia gostar desse comportamento que o cara tivesse com ela, se colocar no lugar do outro. E para os homens, uma dica que eu gosto muito de dar é no prazer solo. Quando vai se masturbar, veste preservativo. Primeiro você tá treinando como coloca para não passar vergonha, para não broxar na hora do vamos ver mesmo. E se masturba com preservativo. Você não precisa fazer isso sempre, mas é uma forma de você aprender, de você conhecer, de você saber a forma correta de colocar. Porque muitos acham que tem uma pirocona, né? Mas não é, porque não sabe colocar. E acha que o preservativo é pequeno. E não é. Não é. Não, realmente, eu já vi vários... Acho que você postou uma vez um vídeo, não foi? Não sei se foi você colocando na mão. Foi. Ou... Aquilo é genial. É. Aquele vídeo é genial. Porque é justamente isso. Aí eu achei engraçado os comentários. Ah, não cabe, é dos homens. apertado. Os comentários dos homens no vídeo, os homens colocando bem assim. E eu falei que não cabe, não é porque é grande demais. É porque ele fica folgado. Zoeira. É bom você ser real, né?
Aham. Até em palestra, gente, eu pego quando eu consigo encaixar, quando eu tô segurando o Lopes, gente, cabe. É que vocês não sabem usar. Exatamente. Não sabe usar. E outra, quando você também usa e tá tendo muito ressecado, tá tendo muito atrito, pode realmente estourar. Então tenha sempre um lubrificante que deixa tudo mais prazeroso. Vamos pro próximo? E assim, eu acho também, só continuando nesse tema aqui, que às vezes a gente ignora o quanto o fato da mulher estar sentindo prazer pode trazer mais prazer pro homem também dentro da relação. Eu acho que os homens, eles ignoram isso. Porque você fazer um negócio desse aqui com a mulher, você acaba com toda a vontade que ela tá do sexo. E sexo certo? é troca, né? Justamente, ela tá com vontade do sexo, ela tá com tesão, ela tá com desejo, ela virou pra você e falou, não, vamos usar a camisinha. E no meio do sexo você tira, ela percebeu, acabou. Acabou tudo, inclusive a confiança. É. Como é que você vai querer de novo ter relação com aquela pessoa? Nunca. Se ela quebrou sua confiança ali de cara, num momento tão singelo, porque pra mim, pelo menos, sexo é importante, sexo é singelo. Você não simplesmente sai, nossa, vou aqui, pronto, tô transando. Não, você conhece. Primeiro você beija na boca, né? É uma troca muito tem que ter grande. uma química e uma confiança. Justamente, você confiou de alguma forma e a pessoa faz isso. Uma merda O próprio cara tá perdendo a chance de transar de novo. Ou de ter Porque, um né? relacionamento bacana, né? Ou acaba-se ali um relacionamento também. É complicado. Sim. Advogada faz reflexão sobre o preconceito contra a mulher na área criminal. A gente até já falou disso aqui, né? Verdade. Mais cedo, por acaso, o assunto surgiu. E eu vou aproveitar esse momento para poder falar de uma situação que eu não sei se na época vocês ficaram sabendo, que eu fiz um vídeo, né, informativo, falando sobre a atuação policial, principalmente da Polícia Militar, no momento de uma abordagem em que a pessoa é pega com drogas. Vocês viram esse vídeo? Não, acho que não. Não, pois é. Isso já tem, acho que uns 2 anos. Ah, Foi antes da acho que pandemia, não. eu acho. Ou foi na pandemia? Acho que foi na pandemia. Aí eu gravei um vídeo falando sobre isso, certo? Falando que o policial não tem o direito de pegar seu celular, que você não é obrigado a dar a senha do seu celular, certo? Falando das quantidades em relação à quantidade de droga, que às vezes assim, tá eu, você e Luísa, a gente tá aqui com 2 cigarros de maconha e eles olham pra você e falam assim, você que vai assumir, você vai dizer que tudo é seu, você que vai dizer que você comprou, e aborda a pessoa de uma forma, e eu falei um pouco sobre essa abordagem, como as pessoas devem reagir, como elas devem atuar ali, no momento dessa abordagem policial. Pronto. Foi o suficiente para os policiais ficarem loucos com a minha cara na cidade, divulgaram esse vídeo, me colocando abaixo de cachorro, me xingando de tudo que é nome que você pode imaginar. Não sabia. Vocês não sabiam Nesse disso? caso, não. Me chamando de tudo que é nome que vocês, assim... Aquele site que é de um policial, inclusive, de Brumado, aquele Efuxico, Sim. que ele sempre posta, né, os casos. Ele postou um texto me esculhambando naquele site, usando outros nomes, né? Porque ele nunca coloca os nomes das pessoas. Usando outros nomes. Chegaram a querer me denunciar na OAB. Só que aí o pessoal da OAB viu o vídeo e viu que não tinha nada de errado ali. Que Tava não, certas as informações. Não tinha nada em relação à ética, né? Digamos assim, na divulgação do trabalho. Que não tinha nada de errado. E por um tempo, eu realmente me senti muito reprimida. Porque vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebi. Assim, foi muito. Muito mesmo. Pra vocês terem noção, eles divulgaram um vídeo ensinando a me denunciar. Denunciar meu perfil no Instagram. Denunciar o vídeo. Até um vídeo ensinando a denunciar eles fizeram. Esse vídeo chegou em vários lugares. Várias pessoas de outros estados, inclusive, vieram me falar que receberam em grupos de igreja evangélica. Foi esse nível, dizendo que eu estava dando aula pra traficante. Olha o nível. Olha o Você nível. tava só passando uma informação. Exatamente. Eu tava fazendo o quê? Cumprindo o meu direito de advogada, né? Criminalista, no caso, de passar a informação de como é. Porque, assim, eles querem, na verdade, que a gente aceite a abordagem equivocada, né? Sim. Aí eu virei no vídeo e falei, não, você não é obrigada a passar a senha do seu celular, pronto. Aí eu é que tô errada, não é quem faz a abordagem errada, não. Eu é que tô errada de passar a informação de que não existe obrigatoriedade de passar a senha. Mas isso é complicado, né? Porque também quando a gente faz uma palestra de educação sexual nas escolas, respeitando a idade, com todo o critério, Todo cuidado. aquele slide educativo mesmo, e não para incentivar,
Os pais falam que a gente tá incentivando os filhos a transar, sendo que a maioria, meu filho... Já foi, né? Há muito tempo. Já foi com Deus. Me mande esse Há muito vídeo, tempo. por favor. Gostaria de assistir. Vou mandar pra vocês. E assim, é justamente isso aqui. Aí, na época, inclusive, né, algumas pessoas vinham, me defendiam, falavam, não, tô do seu lado, né? Inclusive enfim, não vou falar essa parte não, pra poder não coisar ninguém, né? Mas assim, existiram várias pessoas que vieram falar, não, Beca, eu tô do seu lado, você tá certa e tal. Mas muita gente também me retalhou. Gente, vocês não têm noção que eu saí. Acho que foi no mercado com minha irmã. Umas 10 pessoas no mercado me apontaram. Me apontaram, assim, tipo, olhando a foto e conferindo se era eu. Vocês têm noção? Foi assim, eu realmente me senti extremamente constrangida mesmo, extremamente assim, igual você falou, eu tô errada? Eu tô fazendo alguma coisa errada? Sou eu o erro? Né? E eu vejo totalmente como o fato de eu ter escolhido a área criminal, esse preconceito e o ser mulher. Porque, assim, eu conheço diversos advogados homens que divulgam, que postam esse tipo de vídeo o tempo todo. E eu nunca vi ninguém sofrendo esse tipo de retaliação por postar um vídeo completamente informativo. Inclusive, eu mandei o vídeo para vários advogados mais velhos, outras pessoas, e falei, você tá vendo alguma coisa de errada aqui? E as pessoas, não tô vendo nada, pronto. Perguntei para várias pessoas se tinha alguma coisa de errada. Pro pessoal da OAB daqui. Aí eu sei que eles denunciaram o pessoal da OAB de Salvador, né? Porque no caso a gente aqui é Bahia, o principal é Salvador. Aí eu soube que denunciaram, que o pessoal lá também não me conheciam, mas disse que não tinha nada de errado, que não tinha por que dar prosseguimento, não, na denúncia, porque não existia nada, né? A ser, de alguma forma, continuado ou punido. Mas realmente foi uma situação muito difícil, que por muito tempo eu tive receio de fazer. E aí você pensa assim, não, eu não tô fazendo porque eu não quero. Porque eu tô com preguiça. Mas na verdade não é. É o medo. Intimidada aí, mesmo. Intimidada. E aí meu namorado, ele, hoje em dia, ele é bem assim ativo. Eu acho que Gil conhece, né? Ele sempre posta nas redes sociais, posta sobre tudo, tal. E ele sempre fala, Beca, volte a postar sobre esses assuntos também. Você tem tanta coisa pra dizer, não fique preocupada com isso não. Esqueça esse episódio. Mas realmente é muito complicado, porque o preconceito é muito grande. E sabe uma coisa que já aconteceu comigo aqui em Brumado, gente? Eu cheguei na delegacia, né, para atender meu cliente, e não tinha sido o caso do meu cliente. Meu cliente já estava preso há uns 2 dias, eu fui na delegacia conversar com ele, né? Era umas 7 horas da noite. Eu recebi um recado de que ele queria conversar comigo e fui na delegacia. Aqui de Brumado, na delegacia mesmo, porque agora é que tem um presídio, né? Mas antes eles ficavam alguns dias aguardando a audiência de custódia e aguardando para ser enviados para Conquista, eles ficavam na delegacia. Aí, cheguei na delegacia, tinha tido uma apreensão de pés de maconha. Então tava aquele cheiro, né, característico. Nem era muito, gente, era tipo uma quantidadezinha pequena, tava em cima do balcão da delegacia. Sim. Quando eu cheguei, os policiais militares falavam bem assim, nossa, doutora, que bom que você chegou com esse perfume tão agradável, tirou esse cheiro ruim da maconha. Falei, gente, é sério? Tipo, qual é a necessidade desse comentário? Aí se um homem chegasse lá perfumado, será que eles iam dizer? Com certeza não. Que o homem chegou lá perfumado, que estava melhorando o cheiro da delegacia? Eu acho que eu nem estava perfumada, gente, sinceramente. Assim, eu não tinha tomado banho na hora. Eu acho que realmente ele quis falar. Sabe? Porque eu ainda fiquei pensando nisso depois, eu não tomei banho agora. Eu não devo estar com esse perfume exalando. Né? E realmente são situações assim que você sabe que um homem não passaria. Sim. Semana passada eu coloquei caixa de perguntas e aí um médico da região, renomado, que inclusive sou fã na verdade ainda, colocou bem assim na caixinha de perguntas, como foi que você ficou tão sabida? Eu não respondi. Não, gente. Eu ia compartilhar e colocar assim. Não, gente, tem coisa que é pra passar vergonha mesmo. Eu fiz a mesma coisa que você, estudei. Ou será que é porque eu sou mulher, eu cheguei nos lugares o quê? Dando? É isso mesmo. Enfim, não sei, mas são coisas que a gente passa, só passamos porque nós somos mulheres. Exatamente, só passamos porque nós somos mulheres. E é justamente, o preconceito é contra a mulher na área criminal. Né? E eu converso, por exemplo, com Carol Amorim, que atua muito nessa área, e são algumas dificuldades que a gente passa. Aqui em Brumado, no momento, principalmente na delegacia de polícia civil, não temos problemas. Pelo menos eu nunca tive problema assim, em relação a sentir que de alguma forma aconteceu algo porque eu sou mulher.
Mas em outras situações, principalmente assim, esses comentários, essa outra coisa que aconteceu em relação ao vídeo que foi com policiais militares, não foi com policiais civis. Isso aí não adianta eu não dizer ou não, porque a cidade toda na época ficou sabendo, então não sou eu que estou divulgando, foram eles que divulgaram. Inclusive um policial militar fez um vídeo no Instagram dele, então eles que se divulgaram, não fui eu, né? Mas é muito difícil. É muito difícil. Eu sinto muito que você tenha passado por isso e que nós passamos, né, por isso todos os dias. É realmente muito complicado. Fazer nosso papel, né, como profissionais, levar informação, futuramente como mães, educar de forma correta, ajudar da forma que a gente pode, com o conhecimento que a gente tem. E entender que é um processo, né? Já melhoramos em muitas coisas, mas ainda temos muito para caminhar. Com certeza. Acho que foram as 3, não foram? Sim. E acho que é só. Muita informação pra gente aprender. É para digerir aqui ainda. Aprendi muita coisa, muito legal, muito informativo. Muito obrigada mesmo por você ter aceitado o convite, ter participado. Estamos à disposição. E quem sabe, né, mais pra frente aí, uma terceira temporada. Sim. A gente tá jogando essa indireta, bem direta, né, pra Jorge. Mas muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. É um prazer tê-la aqui. Obrigada, eu realmente amei. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast, eu amei. Pode me chamar mesmo pra terceira temporada, Jorge. Bora lá, colega. Quem não sabe, Jorge é meu colega advogado. Vamos lá pra próxima temporada que eu quero participar de novo. Eu espero que quem esteja aqui, né, nos acompanhando já tenha curtido, comentado, compartilhado, né? Vamos aqui interagir também nos comentários, vamos dar bastante engajamento, vamos valorizar o que está na nossa cidade. Com certeza, né, com certeza. Porque às vezes a gente valoriza importante. demais o de fora, mas tem tanta pessoa interessante, que tem tanto a agregar na nossa vida, então vale a pena a gente dar bastante visibilidade para um podcast como esse. Rebeca, de coração, muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Prazer também, estar com você mais uma vez, assim, nesse contato pessoal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Tudo de bom. E parabéns pra vocês também, que são muito corajosas de falar de um assunto tão delicado na rede social. Muito obrigada. E é isso, não é mesmo? Obrigada a todos. Todo mundo que assistiu. Aguardem o próximo podcast e muito obrigada pela atenção de todos. Um beijão. Beijo, beijo. Tchau, tchau.